Bem, no domingo passado eu falei aqui sobre um tema, na verdade, pergunta, que foi a seguinte: 2020, que ano foi esse? Então, de princípio, demos várias respostas, até concluirmos, por fim, que para nós, seguidores de Jesus, 2020 continuou sendo um ano aceitável da parte do Senhor, em que Ele mais uma vez não recusou quem se chegou em humildade, em contrição, cansado, sobrecarregado dos seus pecados, foram a Ele, como nós temos ido sempre, cada vez mais e mais, e sido perdoados pela graça. Então 2020 foi esse ano. Bem, e 2021? Que ano será esse, 2021? Será que esse ano vai ser o ano em que, pensando aqui, o Zequinha vai casar? Ah, não, né? O Zequinha já casou, né? Estou meio atrasado nisso aí. Já até pai, né? O Zequinha estragou a brincadeira. Será que esse ano, 2021, vai ser o ano em que o Botafogo vai ser campeão? Acho difícil, hein? Muito difícil mesmo. Em que o Neymar vai criar juízo, vai se tornar um homem maduro? Difícil, hein? Difícil, hein? Com a idade que tem, quase 30 anos, ainda não... Será que vai ser o ano em que a Lucinha não vai ser mais chamada de Lucinha, vai ser a Lúcia Helena? Duvido, hein? Já pegou, né? Ninguém chama a Lucinha de Lúcia Helena, todo mundo chama ela de Lucinha. Que ano vai ser 2021, pessoal? 2020, a gente poderia dizer, foi o ano do corona, não é? 2021 vai ser o ano da Coronavac, não é isso? Da vacina do corona. Alguns, talvez, definindo o passado a esse nível e o presente nesse outro nível. Se março, abril, janeiro, né? Janeiro, férias, praia, mar, né? etc., churrasco. Aí fevereiro, carnaval, março, corona, abril, corona, maio, corona, junho, corona, julho, corona, agosto, corona, setembro, corona, outubro, as eleições foram em outubro, né? Final de outubro. Aí deu um intervalo para as eleições, aí novembro, corona, dezembro, corona. Então, praticamente dos 12 meses de 2020, 9 foram corona. E a gente inicia 2021 ainda sem vacina, pelo menos no Brasil. Para nós aqui, a realidade continua sendo o corona. Mas, além dessas respostas, a gente poderia acrescentar outras, né? Provavelmente você mesmo já emitiu opinião, já fez comentários, ouviu de pessoas, etc. Tipo assim, a vacina será que vai realmente acabar com a pandemia do coronavírus? Será que vai acabar? Eu acho que vai. Não sei. E se surgir outra cepa mais transmissível e mais letal? Como é que isso vai ficar? Ou então outras perguntas. A família, já a nível moral, a família vai continuar sendo dilapidada em 2021? A economia se recupera? Vai ter emprego, salário, renda para todo mundo? Violência aumenta ou diminui? Em todo início de ano, e hoje mesmo estava verificando isso, os astrólogos e sensitivos sempre vêm com as previsões e etc. Né? Se você abrir o Google e digitar lá previsões dos astrólogos sensitivos para 2021, você vai encontrar uma variedade, mas uma quantidade enorme de previsões. E por aí vai. Mas a Bíblia, ela relata que há muito tempo atrás Deus falou para o seu povo acerca de um ano que deveria ser, que haveria de ser,
na realidade de vida cotidiana de Israel, e que Deus queria que eles celebrassem, Deus queria que eles firmassem no calendário, Deus queria que se tornasse um costume no meio de Israel. Deus falou desse ano. E se Deus falou do ano aceitável, sobre o qual eu discorri aqui, no culto de domingo passado, Deus também falou de um outro ano, que na verdade é muito parecido com o ano aceitável e até, vamos dizer assim, se mistura com ele e não deixa de ser igual a ele. Deus falou desse ano. Vamos abrir em Levítico capítulo 25 para ler do versículo 8 ao 12. Levítico capítulo 25, do versículo 8 ao 12. Posso ler? Diz assim, Deus falando com Moisés, dando instruções para o povo de Israel. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos somem 49 anos. Versículo 9. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano, olha o versículo 10. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade. Pode falar aí repetindo essa palavra? Liberdade. De novo, liberdade. Olha o versículo 10. Santifiquem o 50º ano e, neste ano, proclame liberdade na terra a todos os seus moradores. Liberdade, geral, irrestrita. Na terra, em toda a terra, para todos os seus moradores. Versículo 10. Esse será um ano de jubileu para vocês. Ano de jubileu. E cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º, só lá no versículo 11, o 50º ano, depois desses 49 que eles tinham que contar, será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu esse ano, 50º ano, será santo para vocês, o produto do campo, vocês podem comer. Então o que a gente vê aí? Que logo no início da vida de Israel como um povo, Deus instituiu uma festa que deveria durar um ano inteiro. Nesse 50º ano, depois de contar os 49 anos, e essa festa que deveria durar um ano inteiro seria chamada de o ano do jubileu. O que Deus estava fazendo aí? Ele estava encaminhando o rumo da história da salvação. Deus estava sinalizando de maneira festiva, ao mesmo tempo teatral, mas contendo mensagem forte. Deus estava sinalizando o caminho que ele seguia e que ele estava seguindo a fim de trazer o Messias. Deus queria que o povo entendesse que através daquelas representações, daquelas experiências, com que Ele ordenava, a um nível real, de prática mesmo, mas que tinha um significado intenso por trás. Deus queria que o povo entendesse que Ele os estava tirando da inquietação, que Ele os estava tirando da preocupação para a tranquilidade, para o descanso. Essa era a mensagem. Aliás, a mensagem de praticamente todas as festas fixas e eventuais de Israel, durante o tempo da peregrinação, e mais principalmente na estadia na terra de Canaã, elas tinham essa mensagem principal, a mensagem da libertação, a mensagem do descanso. Deus queria que o povo absorvesse essa ideia e vivesse essa paz que Ele estava trazendo. E esse número 7, ele sempre foi para Israel muito importante a nível de representação, a nível simbólico. Por quê? Porque tinha a ver com o sábado, que Deus instituiu já por ocasião da criação. E quando chega o ano do jubileu, a celebração desse ano,
Isso caracterizava o número 7, de uma maneira muito especial, porque era depois de 7 vezes 7 anos sabáticos. Vou dizer mais à frente, explicando melhor a respeito do ano sabático. Então, o ano do jubileu era como que a completude, era a finalização. O ano do jubileu era a coisa cheia, completa, né? Era o ápice, era o cume de tudo aquilo que os sábados e os anos sabáticos representavam. O ano do jubileu era a soma de tudo aquilo, né? Era o preenchimento total. Por isso que tratado dessa maneira tão especial aqui em Levítico 25. Quando Deus fez com que o Israel entrasse em Canaã, vocês lembram disso? Ele decretou o 7º dia, o sábado, como sendo uma data especial que o povo deveria consagrar ao Senhor. Então começou por aí. E eu já preguei sobre isso aqui, né? Sobre o sábado, o que ele representa, significa, dei o título de essa mensagem de primeiro, descanse. Sábado, na verdade, é o repouso na obra salvadora de Jesus Cristo. Essa que é a mensagem do sábado. E era desde aquele tempo, já apontando para o futuro, quando o Messias viria e realizaria a obra. Mas o Deus começou por aí, instituindo os sábados, o 7º dia de cada semana. E nesse 7º dia, o homem deveria descansar, mas a terra também deveria ser poupada. Durante, mais ou menos não, né? Durante 6 dias isso ia acontecer, né? O trabalho, ia acontecer a movimentação, mas no 7º dia o homem tinha que cessar e depender da graça, depender do favor de Deus, repousar no poder do Senhor, de providenciar e sustentar, sem ele intervir, o homem intervir, uma questão de fé. E não apenas isso, mas Deus ordenou também que depois o povo deveria trabalhar durante 6 anos e no 7º a terra descansar. O povo descansar e a terra descansar também. Então não era apenas o 7º dia de uma semana de 7 dias, após os 6 primeiros dias, mas era também o 7º ano depois de 6 anos. Então, na progressão, né? Sábado como 7º dia de uma semana, depois o 7º ano de uma sequência de 6 anos de trabalho. Então, quando chegava nesse 7º ano, que era chamado de um ano sabático, Deus falava com o povo, e isso está aí em Levítico 25, logo no início aí do versículo 1 até o versículo 7, né, porque a gente leu a partir do 8. O que acontecia? A terra, até mesmo a terra, receberia os seus próprios frutos sem que ninguém os tomasse. Era um descanso tão pleno, inclusive para a terra, para o cultivo, para a semeadura, onde isso não era permitido fazer nesse 7º ano, que até a própria terra, ela receberia de volta os frutos que ela desse, sem que ninguém os tomasse. Ou seja, a terra produzindo, né, de si mesma, e ninguém podia ir lá e pegar esses frutos, mas eles tinham que ficar para a própria terra. E quanto aos frutos semeados e colhidos no ano anterior, ou seja, o 6º ano, esses frutos, eles tinham que ser divididos, eles tinham que ser compartilhados. Não importava se o campo era do fulano, ele que semeou, ele que plantou, ele que cercou, ele que adubou, ele que irrigou, ele que gastou, mas os frutos daquele 6º ano eram para ser compartilhados, eram para ser divididos com todas as outras pessoas, principalmente as necessitadas. Então, incluindo-se aí servos e servas, empregados, gente estrangeira e por aí vai. Haveria alimento suficiente para todos poderem se beneficiar sem que houvesse necessidade de colheita. Vocês estão entendendo isso? Essa era a regra, esse era o princípio. Deus dizendo, não se preocupem, não se preocupem. Vocês se lembram lá do maná no deserto? Deus falando que no sábado não era para ninguém colher. E ele dizia, não colham porque no dia anterior eu vou mandar maná em dobro. E o maná
do dia anterior vai sobrar e ser suficiente para o sábado. Então confie em mim. E mesmo assim, tinha gente, né, que desobedecia a Deus. Pois é, a mesma coisa aqui. Haveria alimento suficiente, segundo a ordem, a provisão de Deus, para que ninguém tivesse necessidade de se dedicar ao plantio ou se dedicar à colheita. E mesmo as criaturas, os seres viventes, os animais, o gado, etc., também teriam alimento para si. Os donos dos rebanhos não precisavam se preocupar, apenas confiar e descansar em Deus de que assim seria. Bem, se esses sábados semanais, um dia após 6, e esses anos sabáticos, um ano após 6 anos, eles representavam, eles tinham em seu conteúdo uma mensagem muito forte do descanso libertador de Deus. Ou seja, descansem, porque eu já libertei vocês, eu estou libertando vocês, eu sou o Deus de vocês. Vocês não precisam ficar presos e amarrados às obrigações do fazer, porque se não fizerem, isso não vai ter, se não semearem, não vão colher, se não plantarem, não vai ter, vocês não precisam ficar presos a isso, porque eu sou o Deus de vocês e eu estou dizendo que eu vou garantir a subsistência de vocês. Então, se os sábados e os anos sabáticos eram anos sabáticos na sequência, aumentada, multiplicada, dessa mensagem do descanso libertador de Deus, já falavam tão grande a respeito do favor do Senhor, quanto mais o ano do jubileu falava. Porque o ano do jubileu era a multiplicação do completo. Ou seja, se o sábado para o povo de Israel, para os judeus, já representava alguma coisa assim plena, já para ele era alguma coisa assim. Lembre-se de Deus lá na criação, 6 dias trabalhou, quando chegou no 7º dia, ele viu que a obra estava completa, terminada, ele descansou. Essa era a mensagem do sábado. Fez-se tudo que era para ser feito, mas chegou no 7º dia, olhou-se para trás e viu-se que tudo estava pronto, então descanso. E o judeu pensava assim na mente dele. Quando ele recebeu essa instrução do ano sabático, ou seja, depois de 6 anos, um ano inteiro, cresceu dentro dele, pelo menos o judeu espiritual, aquele que andava na presença de Deus, cresceu dentro dele essa sensação, essa certeza de que Deus providenciava além e muito mais do que ele podia no momento perceber, certo? Então, logo depois desse 7º ciclo de anos sabáticos, para vocês não se confundirem, 7º ciclo de anos sabáticos, ou seja, 7 vezes 7 anos sabáticos. Então, 6 anos, um ano sabático. Aí depois mais 6 anos, um ano sabático. Depois mais 6 anos, um ano sabático. Depois 7 vezes assim. Então, depois de 7 vezes assim, então 7 vezes 7, aí dava 49 anos. Quando chegava ao fim do 49º ano, iniciava-se o 50º ano. Então havia uma multiplicação aí exponencial. 7 vezes 7, 49. E quando chegava nesse 50º ano, no dia da expiação, o dia da expiação era o 10º dia do 7º mês. E o dia da expiação era o dia mais importante de toda a comunidade judaica. Porque nesse dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele ia fazer expiação, ele ia fazer pacificação, ele ia fazer reconciliação com Deus, não apenas a nível individual, mas a nível corporativo também. Ele ia representar o povo perante Deus. Ele levava o sacrifício, oferecia, etc. Tinha todo um ritual, etc. Aquilo era simbólico, representativo, aquilo apontava para o Messias que viria na plenitude dos tempos, etc. etc. Aquilo era o dia principal da nação, o dia principal da nação. Até hoje, conhecido como Yom Kippur, vocês já ouviram falar, os judeus ainda praticam o dia da expiação, chamado de Yom Kippur.
E aí, no 50º ano, no dia da expiação, dava-se início ao ano do jubileu, que era esse 50º ano. E esse ano do jubileu seria anunciado pelo chofar. O chofar, está aí no texto que a gente leu, né? A trombeta. O chofar era um instrumento de sopro, geralmente, né, feito de chifre de carneiro, e carneiro, em razão do carneiro que Deus providenciou para a substituição de Isaque, filho de Abraão, que seria morto se o Senhor do céu não tivesse bradado para Abraão e mostrado para ele o carneiro que entrou no lugar do filho. Isso tudo é uma mensagem de salvação, isso tudo tem a ver com Cristo. Vocês sabem muito bem, né, e conhecem o significado. O chofar era isso, era esse instrumento de sopro feito de chifre de carneiro. E então o chofar tinha que tocar. A gente leu isso aí, né? Vamos ler de novo aí. O chofar tinha que tocar. E esse chofar tinha que tocar, aliás, chofar, né? Que é a trombeta, né? Tinha que tocar no início do ano do jubileu. Jubileu vem de uma palavra grega que significa soprar soprar a trombeta, mais ou menos isso aí. E uma ligação remota com Jubal, aquele que lá em Gênesis, no início da civilização, foi o responsável, criativo inventor dos instrumentos, etc, etc, etc. Então tem a ver com isso aí. E essa trombeta tinha que soar não apenas no templo, mas ela tinha que soar para ser ouvida por todos os moradores da terra. Vamos ver Levítico 25:9. Levítico 25:9. O que a trombeta fazia? Ela anunciava o início do ano do jubileu. É isso que ela fazia. E ela não fazia soando. 25:9. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, olha aí, 10º dia do 7º mês, do 50º ano. 50º ano depois de 7 ciclos de ano sabático, certo? Olha a multiplicação exponencial da coisa, né? Como Deus vai gerando uma ideia cada vez mais forte, mais robusta, mais completa. Versículo 25:9, né, de Levítico. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. E o termo que se usa aqui, quando você vai pesquisar o original, o hebraico, é um termo que indica, vamos dizer, sabe aquelas águas de um rio que muito volumosas, elas crescem a ponto de transbordar pelas margens? E então se torna um fluxo incontido. Vocês já viram esses videozinhos de cabeça d'água? Eu já vi. Já viram? Uma cabeça d'água, quando se forma? Eu já vi. A terra seca, ali, ou então um fluxo de água muito, muito pequeno, etc. E de repente, começa a vir um aguaceiro, que vai enchendo e vai transbordando e vai invadindo a terra seca e vai espalhando pelas margens e vai indo para a direita e para a esquerda, e você pensa, onde é que essa água vai parar, que não tem limite para ela. Então, isso aqui é o que está contido nesse texto de Levítico, em que a liberdade trazida por Deus, liberdade como mensagem embutida no ano do jubileu, parece mais ser um rio, né, que não tem limite, um fluxo que não se pode conter, alguma coisa que saiu do controle, claro que não do controle de Deus, porque Ele está no comando, mas alguma coisa que os homens ficam pensando assim, onde é que isso vai parar, né? De tanto volume, de tanta quantidade, de tanta explosão, né, de benefício. Essa extensão da liberdade que o ano do jubileu prometia, na descrição que a gente lê em Levítico 29, se assemelha muito, mas muito mesmo a essa ideia de um fluxo incontido de águas, né? De um volume de águas que você não pode conter, de tão volumoso e abundante que é. Os outros sábados e os anos sabáticos,
eles proporcionavam uma ideia muito linda, né? Eu já falei isso aqui, do descanso libertador que Deus estava trazendo para o seu povo e que era o objetivo dele, sempre, cada vez mais e mais, até aquele dia em que romperia o Messias sobre a face da terra. Mas a figura do ano do jubileu ultrapassa em muito no significado e na força a ideia que os sábados continham, a ideia que os anos sabáticos continham. Porque o ano do jubileu estendia a liberdade, o ano do jubileu estendia a libertação. Não era uma coisa restrita como o sábado proporcionava e direcionava para que assim acontecesse. Não era uma coisa ainda restrita, se bem que o ano sabático ampliava, que o ano sabático direcionava para que acontecesse. Não, o ano do jubileu estendia, o ano do jubileu ampliava, o ano do jubileu fazia a coisa avançar de uma maneira que você pensava até ser ilógico, pensava até ser uma coisa assim que não dá muito para entender, mas essa era a ideia. Olha só, versículo 10, Levítico 25, 10, pode ver aí na sua Bíblia, ou olhar para o telão aí, onde Deus fala assim, ó, santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Olha como é que a coisa era no ano do jubileu. Liberdade na terra, ou seja, sobre toda a terra, em toda a terra, a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. Gente, as concessões originais de terra voltariam a ser uma realidade. Tudo aquilo que lá atrás, né, era posse, era domínio, tudo aquilo que lá atrás era assim original na experiência de cada família, e que ao longo da história se perdeu em razão de um mau uso, em razão de um mau negócio, em razão de uma dívida, em razão de uma troca desvantajosa, em razão de um erro de cálculo, em razão, ou seja, aquilo que foi-se quando não era para ir, aquilo que se perdeu quando não era para se perder, aquilo que foi tomado quando não era para ser desse jeito, saído da posse de alguém. Isso tudo voltaria, diz aqui, ó, cada um de vocês voltará à sua propriedade que deixou de ser sua, mas que voltará a ser sua. Cada um de vocês voltará à sua família de origem, família, ou seja, laços que se romperam por razões negativas, por falta de uma providência de bom senso, etc., qualquer razão, e não era para ter acontecido, mas aconteceu. Gente, no ano do jubileu, a coisa voltava a ser o que era na origem de tudo. Assim, como quando Deus repartiu as terras às tribos de Israel. A gente sabe da história da humanidade, a gente conhece a nossa própria história. Quantas vezes a gente se vê privado de alguma coisa que sabíamos ser nossa, né? Que a gente tinha a ideia segura, correta, plena, de que aquilo era para ser nosso, que aquilo era nosso, mas por uma circunstância, erro pessoal, ou então usurpação de estranhos, ou então negócios mal feitos, ou então porque a gente não soube administrar direito, ou então porque priorizamos outras coisas, ou seja, geralmente fruto do erro, ou até do pecado, a gente perdeu aquilo, a gente deixou de possuir aquilo. Herança que o Senhor me deu, herança que o Senhor deu a você, mas que a gente jogou fora, ou então que nos foi tomada a força, nos foi tomada de maneira usurpadora. A gente sabe disso, a gente poderia listar aqui isso e aquilo. Bem, aqui o ano do jubileu proclamava uma mudança radical, uma prática radical.
E pasmem, a terra, depois vocês leiam lá direitinho, Levítico 25, do versículo 1 até o final do capítulo, etc. Pasmem, essa devolução de terras, de propriedades, etc., de casas, isso não era feito somente aqueles administradores que posteriormente revelaram assim uma habilidade, uma excelência em lidar com as terras, etc., em fazê-las produzir. Não era não. A terra não era devolvida somente a esses que apresentavam uma excelência no trato com eles. Outra coisa, os agricultores que não conseguiam fazer a terra produzir, mesmo no solo mais fértil, ou então cuja terra era sufocada por ervas daninhas, mas isso em razão deles serem preguiçosos e não tomarem conta direito. Gente, até estes, se tivessem perdido as suas terras, eles também as recebiam de volta. Olha, que coisa! Deus não estava interessado e não queria apenas beneficiar esses e aqueles pelos méritos próprios que eles haviam obtido. Deus não queria punir esses e aqueles tão somente ou porque eles foram maus em lidar com o que lhes pertencia, em razão do que perderam. Não. O princípio se aplicava a todas as pessoas. Tipo, gente que perdeu terra, gente que perdeu casa, gente que perdeu propriedade. Por quê? Porque tinha uma dívida alta e então não conseguia pagar. E aí deu o imóvel em garantia. E aí não conseguiu reunir o valor correspondente para ir lá e quitar. Perdeu a casa, perdeu o terreno. Deus anunciava que nesse ano do jubileu, nesse 50º ano, essas pessoas teriam os seus imóveis recuperados, teriam os seus imóveis devolvidos. Gente, isso não é... Mas espera aí, o cara perdeu por irresponsabilidade, mas o cara perdeu porque ele agiu errado, mas o cara perdeu porque... Ora. Sabe o que Deus diz aí? Ele diz para o povo de Israel o seguinte, questão de soberania, Levítico 25, 23. Olha para Levítico 25, 23. Deus responde a esse questionamento dizendo o seguinte: a terra é minha. Olha o que Deus diz aí, ó. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, e vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Gente, o que governava? O que governava toda essa ação divina aí? Era o poder de Deus, era a soberania de Deus, certo? E se Deus queria conceder liberdade, se Deus queria fazer com que assim fosse, era desse jeito que Ele realizava. E o que alimentava o poder de Deus? O que alimentava a soberania de Deus? Era uma coisa só, era o amor de Deus. E amor ilimitado. Amor sem barreiras, amor sem distinções, não amor por méritos, não amor porque fez direitinho, não amor porque procedeu bem, não amor, mas amor a todas as pessoas, mesmo as erradas, mesmo as maldosas, mesmo as que tinham procedido errado, mesmo as que tinham cometido pecado. Amor incondicional. O amor de Deus aí no ano do jubileu, ele fluía incondicionalmente. Ele fluía na direção não apenas dos bem-sucedidos, dos vencedores, dos realizadores, mas o amor de Deus, através de todas essas ordens aí do ano do jubileu, ele fluía sobre os pobres, ele fluía sobre os órfãos, ele fluía sobre as viúvas, ele fluía sobre os estrangeiros. O amor de Deus fluía sobre os escravizados, o amor de Deus fluía sobre os endividados, o amor de Deus fluía sobre a vida de quaisquer pessoas. Vocês se lembram do que Jesus falou? Vocês se lembram? Até foi texto da leitura devocional desses primeiros dias de janeiro. Ele entrou na casa de Levi, o coletor de impostos.
porque o homem que havia aceitado o convite de Jesus para segui-lo preparou um grande banquete. E no banquete estavam muitos outros publicanos que nem Levi e mais várias pessoas da sociedade não bem vistas aos olhos dos religiosos da época. E Jesus senta-se à mesa com Levi e todos aqueles, e papo vai, papo vem, comida, bebida, etc, e conversa, etc. E Jesus aproveitando o momento ali. É um momento de ser quem ele era, um momento de falar as palavras de vida, um momento de levar a salvação, e os fariseus, saduceus criticando, né, e metendo pau, dizendo por que vocês, incluindo Jesus, se assentam com eles, vocês se relacionam com eles. Jesus ouve a conversa, percebe, o zum, vira-se e diz o quê? Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Certo? O ano do jubileu estendia a graça de maneira imensurável. Imensurável. Onde é que está um endividado aqui? Onde é que está um endividado aqui? Perdoe a dívida dele, sare a causa dele, né? Restaure a propriedade dele. Onde é que está um escravizado aqui? Seja libertado neste ano. Onde é que está aquele que perdeu a família, foi tirado da família, né? Perdeu a sua liberdade, porque se vendeu como escravo, para pagar uma dívida pessoal, não tinha o que pagar. Essa dívida está quitada, essa dívida está paga, eu que estou ordenando, libere o sujeito para ele voltar para sua casa, para ele voltar para sua terra, para ele resgatar tudo que era dele. É isso que eu quero que aconteça. Essa é a graça de Deus. Graça de Deus já manifestada lá atrás, já exposta lá atrás. Certo? Bem, na profecia de Isaías, capítulo 61, se você lê Isaías 61, a gente leu aqui ultimamente, né? O jubileu é mencionado numa profecia que olha para o futuro, e vislumbra um novo tempo, um novo regime que há de ser implantado sobre a face da terra. E essa profecia de Isaías 61:1, onde diz aí, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, aqui é o jubileu, é o ano do jubileu. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ano do jubileu é principalmente isso, é basicamente isso. Se o ano aceitável do Senhor fala, né, da recepção graciosa dele, a todos estão cansados, sobrecarregados, porque se forem a ele, ele vai consolá-los, ele vai aliviá-los. O ano do jubileu fala da libertação que Deus concede a toda pessoa que se aproxima dele. Libertação da culpa do pecado, libertação do domínio de Satanás, libertação do imperador das trevas, expulsão de demônios que tiranizam as pessoas, cura de enfermidades que limitam uns e outros, libertação, liberdade. E foi essa profecia de Isaías 61 que Jesus usou para anunciar o início do seu ministério. Vejam Lucas 4:21, né? Foi assim que ele começou. Lucas 4:21, Jesus entra numa sinagoga, pega o livro do profeta Isaías e começa a ler. E aí ele logo, depois que ele lê uma parte do livro de Isaías, ele começa a dizer, Lucas 4:21, o que ele diz? Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. O que Jesus fez ali? O que Jesus fez ali? No interior daquela sinagoga, quando disse, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Jesus soou a trombeta, Jesus tocou o chofar. Quando ele começou a pregar ali na sinagoga, ele estava fazendo exatamente o que Deus disse para o povo fazer lá no ano do jubileu. Soar a trombeta, tocar o chofar, anunciar, lembram? Que não era para fazer isso só no templo, não, entre os religiosos, era para fazer isso em toda a terra. Pois é, Jesus veio não apenas para os seus, e muitos o rejeitaram, mas Jesus veio para todos aqueles que assim o quisessem. Então Jesus soa a trombeta, Jesus toca o chofar, Jesus prega ali naquela sinagoga e assim inicia o ano do jubileu. Bem, quer dizer que o ano do jubileu iniciou aí
nessa pregação de Jesus na sinagoga, no início do seu ministério? Foi aí que iniciou o ano do jubileu. A gente tem que entender que toda a Bíblia, desde Gênesis, converge para Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, a Bíblia diverge. Diverge não no sentido de separa, de distancia, não. Ou seja, espalha a mensagem dele, espalha a vida dele na direção de todas as pessoas. Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos. Jesus Cristo veio para personificar toda a graça salvadora de Deus. Gente, vou pular aqui uma parte, senão não vou conseguir falar nada. Mas o ano do jubileu são os novos céus e a nova terra aqui, nessa realidade. Tem muita gente que acha que céu é só um destino espiritual, é um endereço onde a gente vai morar depois que bater as botas. Expressão, né? Gente, céu não é isso não. O céu é um reino, certo? E um reino do qual eu que creio em Jesus, dele sou cidadão. Céu é isso. Quando Jesus iniciou o ano do jubileu, o ano da libertação, através de sua vida, que seria entregue ali na cruz, etc., e depois ressurreta e tal, etc., viria o Espírito dele para habitar em cada um cristão. Jesus estava dizendo que o reino dele havia chegado. Vocês lembram dessas expressões, né? O reino de Deus é chegado até vós. E esse reino é uma experiência de vida que eu e você temos, certo? Bem, João 3, 3 a 5, né? Eu não vou ler isso aqui porque meu tempo não dá mais. A pergunta que eu faço é a seguinte: eu sou um homem do jubileu, você é uma mulher do jubileu? Nós somos o povo do jubileu, porque da mesma maneira que nós temos vivido o ano aceitável do Senhor, e ano aí não é um período de 365 dias, ano aí é uma quantidade ilimitada de tempo, né, que vem desde lá atrás, né, desde quando Jesus Cristo estendeu a graça a todas as pessoas, antes mesmo, outro tipo de experiência. Ano aí é a extensão do tempo em que Deus está disponível, está derramando graça, etc. Se nós temos vivido o ano aceitável do Senhor, isso foi uma experiência pontual, minha e sua lá atrás, e continua sendo uma experiência contínua, ontem, hoje e quem sabe amanhã também. Então nós também temos que ser gente do jubileu. A gente também tem que ser gente do ano do jubileu, porque jubileu significa libertação, jubileu significa liberdade. A Bíblia diz que foi para a liberdade que Ele nos libertou. Gálatas capítulo 5, versículo 1, a gente leu aqui. Nós somos cidadãos do novo céu e da nova terra. Eu gosto de uma expressão, não sou só eu que gosto, não. Outras pessoas gostam. Mas é como se a gente fosse um embaixador do céu colonizando a terra. Nós agora somos de Deus em Cristo e pelo Espírito embaixadores do reino. E nós estamos aqui colonizando a terra, tentando levar o máximo de pessoas para o reino de Deus, não pela nossa própria força e poder, mas pelo Espírito que opera tanto em mim como em você. É como se o céu irrompesse através de mim e você, o céu pedisse passagem através de mim e você. E volto a dizer, céu não é só um destino espiritual, céu não é só uma realidade pós-morte, céu é uma realidade de vida eterna dentro de mim. Os novos céus já estão aqui dentro de mim, já estão dentro de você. A nova terra, a nível prático, a nível de transformação da sociedade, e isso já tem que existir aqui dentro de mim e externar para fora e partir na direção das pessoas e alcançar círculos, ainda que restritos, de meus relacionamentos familiar, vizinhança, gente amiga, ou seja, isso é que é. E a planificação de tudo, quando Jesus voltar, ainda não se completou, ainda não se totalizou, mas quando Ele voltar, isso há de acontecer. Bem, para terminar aqui, e tenho muito que correr, certo? Isso aí. O ano do jubileu
representa a plenificação, representa a totalização. O ano do jubileu representa o enchimento pleno. É como se a gente pudesse dizer assim, que o ano do jubileu, ele fala da quantidade dobrada da plenitude. Já existe plenitude, mas em razão, no simbolismo ali, né, dos sábados e depois dos anos sabáticos, etc. Mas chega no 50º ano, é mais ou menos como uma história da redenção através do Antigo Testamento. Vai, revelações e sinalizações e profecias, etc., apontando, direcionando, e vem homens de Deus que andavam com ele, Enoque, Noé, Abraão, Davi, e vai, chega no Messias, em que a plenitude de Deus habita. O Messias incorpora tudo isso aí, e então ele diz que se cumpriu nele, na pessoa dele, tudo aquilo que Isaías 61:1 profetizava. Gente, ano do jubileu é aquele que eu vivo, é aquele que você vive. É o ano da libertação de Deus, libertação estendida com graça a todas as pessoas. É um ano, é uma experiência em que as trombetas têm que soar fortemente na minha vida, na sua vida, na direção da nossa família, na direção da sociedade em que a gente vive. É unidade entre as pessoas. Ano do jubileu representa a vitória definitiva, não tem mais nada que temer. As paredes de separação foram derrubadas. Jesus venceu tudo, abriu um novo e vivo caminho para Deus. Não existe mais nada, não existe mais nada. Eu agora sou livre, eu sou embaixador do céu. Eu represento a divindade, eu estou aqui para colonizar a terra a favor do meu Deus. Ano do jubileu não é uma realidade histórica que ainda vai se cumprir no povo de Israel, não é nada disso, gente. Assim como o sábado não é um dia, né, que você separa dentre os 7 da semana, aquele dia não pode trabalhar. Não! Sábado aponta para o descanso que existe em Cristo. E o ano sabático, muito mais ainda. Aí você tem que pegar lá e ver, né, o que o ano sabático dizia para não fazer. Mas quando chega no ano do jubileu, quando chega em Jesus Cristo, quando chega a plenitude de Deus na pessoa do Messias, então a graça irrompe, a graça transborda, né? E você olha para aquele sujeito, mas não merece, né? Estuprador, violento, matou a mãe, esfaqueou a filha, e não sei o que, merece prisão. Aí Deus vira assim, mas eu o amo e minha graça se estende até a vida dele também. Se ele quiser, eu o salvo. Se ele quiser, eu o liberto. Se ele quiser, eu lhe dou a vida eterna. Se ele quiser, eu o levo para o céu. Porque todas as vidas são minhas. E você diz, mas não é possível. Não é possível. Como é que esse cara, como é que pode, não sei o quê. E Deus diz, eu o amo. Eu o amo. E é só se ele não quiser. Mas se ele quiser, até no último momento, como ladrão na cruz, se ele se arrepender e confessar os seus pecados, a minha graça é suficiente, a minha graça é transbordante, a minha graça é tão inundante que você não imagina o que ela pode fazer a favor de alguém que contrito e arrependido se aproxima de mim. Bem, 2020, que ano foi esse? 2020 foi mais um ano aceitável do Senhor. Diga aí, 2020 foi mais um ano aceitável do Senhor. E 2021, que ano será esse? Vai ser mais um ano do jubileu do Senhor, certo? Ele aceitou para libertar. Ele aceitou a mim e a você para não nos deixar do jeito como nós éramos e estávamos, presos, encarcerados, escravos, sujeitos, sem liberdade, sem libertação. Se Ele nos aceitou, foi para nos libertar. 2020, assim como 2019, 2018, assim como 2021, 2022, foram e serão outros anos aceitáveis do Senhor. E 2021? 2021
2021 vai ser mais um ano do jubileu do Senhor, vai ser mais um ano da libertação do Senhor, vai ser mais um ano em que a graça dele vai alcançar gente que a gente nem imagina que pode ser salvo. Assim como 2019, 2018, 2017, 2022, 2023 também foram e hão de ser, até Jesus Cristo voltar. E aí, quando Jesus Cristo voltar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu declaro, eu sou um homem do jubileu. Eu declaro que eu vivo o ano do jubileu. Como é que vai ser 2021? 2021 vai ser um ano de libertação. 2021 vai ser um ano de liberdade. 2021 vai ser um ano em que eu vou exultar, né, na graça de Deus. Eu vou me emocionar com a salvação daquele que eu imaginava que não tinha jeito para ele, não tinha remédio para ele, porque um pervertido, um safado, um corrupto, e de repente Deus vai e faz isso aqui, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado. Nós te agradecemos, te bendizemos, te louvamos. Eu quero olhar para 2021 com expectativa de fé. Eu quero olhar para 2021 com exultação no meu coração. Quero olhar para 2021 com a segurança da revelação. Quero olhar para 2021 apostando com firmeza que vai ser mais um ano em que eu vou ver a libertação do Senhor em ação. Eu vou ver a liberdade dos filhos de Deus. Vai ser mais um ano em que isso será uma realidade. Portanto, que venha mais um ano do jubileu, que venha mais um ano da libertação, em nome de Jesus, amém. 2021 é o ano do jubileu, e 2020 também foi, 2022, se nós vivemos até lá, se Jesus Cristo não tiver voltado, também vai ser ano do jubileu. Gente, quão grande graça nos foi concedida, que grande amor foi derramado sobre as nossas vidas. Paulo apóstolo, creio que foi ele, né? Diz que anjos, foi Paulo? Não lembro aqui. Mas que anjos desejavam penetrar nas profundezas do Evangelho, né? E serem objeto dessa graça. Deus abençoe vocês. A gente tem que entrar em 2021 com grandes lições aprendidas. Não é simplesmente querer que as coisas voltem ao normal, como antes. Não. 9 meses, 10 meses de tratamento, de conselho, né? 10 meses de Deus falando todo dia. Se dessa vez Ele não usou sussurro, Ele usou trovão, bendito seja o nome do Senhor, é porque a gente precisava escutar trovão. E mesmo assim, vai ter gente que irá permanecer na letargia, né? Mesmo assim, haverá gente que nessa pessoa nada vai mudar. Eu falo do aspecto espiritual, sacerdotal, ministerial. Eu falo dessas coisas, né? Eu falo dos frutos de uma vida cheia do Espírito. Ou seja, o que era antes, né? Vai continuar. Mas a expectativa do céu não é essa. A expectativa do céu é que a gente ultrapasse esse período e saia do outro lado, né, com uma renovação na nossa experiência com o Senhor. Você tem que ir atrás disso, irmão. Você tem que ir atrás disso, irmã. Sua vida não pode continuar sendo como ela vinha, como ela está sendo. Ela tem que crescer, ela tem que intensificar, ela tem que aprofundar. De que adianta trabalhar? Mas não tem liderança espiritual, hein? Mas não tem alegria do Senhor. A palavra fica esquecida, a oração não é praticada, a igreja muitas vezes desprezada. Que não seja assim, mas que ao contrário,
coisas novas surjam no meio do povo de Deus, amém? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta noite, nós te agradecemos, nós te bendizemos, abençoa cada pessoa que está aqui presente, também na sua casa, na sua residência, um espírito de coragem, um espírito de ousadia, Senhor, toda timidez, toda vergonha, toda falta de jeito, sejam removidos em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que vai embora o impedimento, o obstáculo que nós mesmos criamos para o desenvolvimento da relação com o Senhor. O Senhor tem nos ajudado e beneficiado tanto, e a gente louva e glorifica. Muito obrigado, que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Seja assim, da maneira como Teu Espírito conduz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe você, pessoal aí que está assistindo, telefone na tela aparecendo. Se precisar da gente, pode ligar, tá bem? Uma boa noite a todos. Quarta-feira estaremos aqui de volta.